A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Neste domingo celebraremos a festa da Páscoa. Você sabe o verdadeiro significado dessa importante festa e dos elementos que a compõem? Você sabe quem a instituiu? Você sabe quais são os grupos que celebram a Páscoa? Assista esse vídeo até o final e você verá que a Páscoa não tem nada a ver com chocolate e muito menos com coelhinho. Moisés, ao escrever o livro do Êxodo, no capítulo 12, transmite as orientações de Deus de como celebrar a Páscoa. Usemos como base o texto que está em Êxodo 12:12, que diz o seguinte: ao comer, estás pronto para partir, cinto atado, sandália nos pés e cajado na mão. Comereis às pressas, é a Páscoa do Senhor. A palavra hebraica para Páscoa é Pessah, que significa passar por cima. O Senhor iria passar por cima das pessoas que estivessem em suas casas, não as destruindo, desde que nessas casas houvesse a marca do sangue do Cordeiro que fora imolado para esta festa que o próprio Deus instituía. Essa primeira Páscoa, celebrada em 1445 a.C., marca a saída do povo hebreu do Egito, onde ficou por mais de 400 anos. Até hoje, o povo judeu celebra a Páscoa no mês que para eles é o primeiro do ano, conhecido como Abib ou Nissan, e que corresponde a um período entre os nossos meses de março e de abril. A celebração da Páscoa é um estatuto perpétuo, ordenado por Deus, conforme Êxodo 12:14, que diz: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-ei por festas ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Antes da construção do templo, em cada Páscoa, os israelitas reuniam-se segundo suas famílias, sacrificavam um cordeiro, retiravam todo o fermento de suas casas e comiam ervas amargas e recontavam o êxodo milagroso ao serem libertos da escravidão imposta por Faraó. Após construído o templo, Deus ordena que a celebração da Páscoa e o sacrifício do Cordeiro sejam realizados em Jerusalém, conforme Deuteronômio 16, de 1 a 6. A Bíblia narra que José e Maria levaram Jesus, então com 12 anos, para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Lucas 2, 41 a 50. Jesus a cada ano ia a Jerusalém participar da Páscoa. João 2,13. A última ceia de Jesus com seus discípulos foi uma refeição de Páscoa, conforme Mateus 26, 1, 2, 17 a 29. Jesus foi crucificado na Páscoa como Cordeiro Pascal, conforme 1 Coríntios 5, 7. Os judeus continuam celebrando a Páscoa hoje em dia, mas de modo diferente, visto que já não existe mais o templo em Jerusalém para o sacrifício do Cordeiro, em obediência a Deuteronômio 16, 1 a 6. Outro fato é que a festa anual, chamada Seder, já não é mais celebrada com cordeiro assado. As famílias ainda se reúnem para a solenidade, retiram-se cerimonialmente das casas judaicas e o pai narra toda a história do êxodo. Bem, até aqui falamos um pouco sobre um dos grupos que ainda hoje celebram a Páscoa, os judeus. Falamos também sobre os elementos que fazem parte da celebração judaica. Agora falaremos sobre outro grupo que comemora a Páscoa, que somos nós, os cristãos. Também falaremos dos elementos que compõem a nossa celebração. Para nós cristãos, a Páscoa contém um rico simbolismo profético a falar de Jesus Cristo. O Novo Testamento ensina explicitamente que as festas judaicas são sombras das coisas futuras, conforme Hebreus 10:1. Quando lemos Êxodo 12, nos lembramos de nosso Salvador e do seu propósito para conosco, visto que o âmago do evento da Páscoa era a graça salvadora de Deus que tirou seu povo do Egito, não porque merecessem, mas porque ele os amou e porque ele era fiel ao seu conserto. Semelhantemente, a salvação que recebemos de Cristo nos vem através da maravilhosa graça de Deus. O propósito do sangue aplicado às vergas das portas era salvar da morte o filho primogênito de cada família. Esse fato prenuncia o derramamento do sangue de Cristo na cruz, a fim de nos salvar da morte e da ira de Deus contra o pecado.
O cordeiro pascal era um sacrifício a servir de substituto do primogênito. Isso prenuncia a morte de Cristo em substituição à morte do crente. O cordeiro macho separado para a morte tinha de ser sem mácula. Esse fato prefigura a impecabilidade de Cristo, o perfeito Filho de Deus. Alimentar-se do cordeiro representava a identificação da comunidade israelita com a morte do cordeiro, morte esta que os salvou da morte física. A morte de Cristo foi um sacrifício eficaz. Realizamos em continuação a ceia do Senhor como um memorial em memória dele. A aspersão do sangue nas vergas das portas era efetuada com fé obediente. Essa obediência pela fé resultou então em redenção mediante o sangue. A salvação mediante o sangue de Cristo se obtém somente através da obediência da fé. O cordeiro da Páscoa era comido juntamente com pães asmos. Esses pães asmos representavam a separação entre os israelitas redimidos e o Egito, o mundo e o pecado. Semelhantemente, o povo redimido por Deus é chamado para separar-se do mundo pecaminoso e dedicar-se exclusivamente a Deus. O vídeo foi longo, meus irmãos, eu sei, mas vejam que não houve nenhuma citação a coelhinho da Páscoa e a chocolate. Sendo assim, não se iluda nem permita que outros se iludam com a história de que o mundo conta a respeito da Páscoa. Páscoa é morte e ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a remissão de nossos pecados. Eu desejo a cada um de vocês e a suas famílias uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe a cada um de vocês em Cristo Jesus. Feliz Páscoa!